Boa noite, irmãos. Nós vamos ouvir uma mensagem da Palavra de Deus. É uma mensagem que eu espero que possa falar profundamente no coração dos irmãos. Os irmãos sabem que nós estamos falando sobre alguns pecados espirituais na quarta-feira, e eu gostaria de separar um tempo aqui para falar sobre um grande desafio espiritual. Principalmente algumas pessoas têm mais dificuldade nessa área da sua vida. Nós estamos estudando sobre temperamentos na quarta-feira e nós vimos que algumas pessoas, elas têm muita dificuldade de controlar o seu orgulho. Espiritualmente falando, esse é o maior desafio do colérico. Nós vimos que, por exemplo, algumas pessoas, elas têm dificuldade em conviver, principalmente com pessoas crentes, porque elas muitas vezes são manipuladoras. Essas pessoas que não são crentes, elas acabam demonstrando uma falsa conversão. Hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um pecado específico que atinge praticamente todas as pessoas, mas um grupo específico, ele é mais suscetível a isso, e você vai entender o que é. Você já ouviu falar sobre luxúria? Luxúria ou hedonismo. Não se assuste com essa palavra, eu vou explicá-la rapidamente aqui para você. Tem algumas pessoas que têm um temperamento, e todas elas, independente do seu temperamento, carrega pecados. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores, e algumas pessoas têm inclinação para certos tipos de pecados. E destas que eu vou falar hoje, elas têm inclinação para esse mal especificamente, a luxúria. E isso, independente do temperamento, nós somos atingidos por esse tipo de pecado, mas tem um temperamento que é mais característico. Isso é de uma mais forte e marcante característica. Mas antes a gente precisa entender o que é luxúria. Luxúria significa lascívia, que nós encontramos lá em Gálatas. Luxúria significa libertinagem, concupiscência, sensualidade. A luxúria, ela é vista como um vício. A imoralidade é o comportamento indecoroso. Exemplo: pornografia. Lascívia é consumir, praticar atos libidinosos, como, por exemplo, prostituição. Portanto, luxúria é o oposto da virtude da castidade, da pureza. Também é considerada como satisfação desregrada dos desejos sexuais. O pecado da luxúria é a busca insaciável dos prazeres carnais. A sexualidade extrema é uma emoção de intenso desejo pelo corpo. Isso tudo que eu falei para você está no dicionário. Também, nós não vamos ficar só nessa parte sobre sexualidade, é claro, por isso nós vamos falar sobre hedonismo, um assunto que nós estávamos falando, inclusive, essa semana e a semana passada, lá no seminário. E aí nós vimos que hedonismo são desejos primitivos, sabe, aqueles primeiros desejos. Hedonismo, principalmente, é a ideia e a busca pelo prazer, que pode ser material. Prazer material, geralmente pessoas que têm prazer em comprar, adquirir coisas. Pode ser o prazer sensorial, ela tem muito prazer em coisas que ela percebe, que ela vive, que ela vê, que ela sente. Pode ser o prazer intelectual, tem muitas pessoas que têm prazer simplesmente em ficar colecionando diplomas. E tem pessoas, não é errado estudar, mas a pessoa, ela estuda porque ela tem muito prazer. Uma vez alguém chegou perto de mim e eu estava falando, senhor não, doutor. Oxe, bem, o doutor, e eu continuei a conversa. Ou prazeres emocionais, onde a pessoa tem aquela busca de prazeres
que satisfazem, não necessariamente ligado com algum tipo de coisa que se compra, mas coisas que se sentem. E aí nós encontramos pessoas que buscam o prazer em relações sexuais. A busca pelo prazer, quem busca o prazer incessantemente, se nega a entender que chegar ao estado de felicidade muitas vezes custa muita dor e sofrimento. A busca pelo prazer que levará à felicidade dessas pessoas especificamente, algumas mais, outras menos, deve nortear as ações e as escolhas em que os hedonistas, as pessoas que têm aquela ideia de prazer extremo, como um bem supremo, que traz apenas, elas vivem em função de serem felizes. Esse é o motivo da sua existência. Elas vivem, já viu muitas vezes aquela frase que as pessoas, você precisa buscar ser feliz. E a pessoa ela vive e constantemente tentando buscar a sua felicidade em tudo que ela consegue ver, imaginar. Tem algumas frases destas pessoas que elas costumam dizer: eu existo para ser feliz, para buscar a felicidade. Já vi até algumas pessoas dizendo: a minha função nesse mundo é ser feliz. Chega a significar uma pessoa, a busca de prazer, a prática ou o prazer significa tudo para essa pessoa e vem antes de tudo para essa pessoa. Os irmãos estão entendendo? Algumas pessoas elas têm essa ideia de que elas têm que ser felizes, elas têm que buscar o prazer, elas vivem apenas para buscar a felicidade. Tem até um filme, né? Em busca da felicidade, a procura da felicidade. A maioria dos filmes, a maioria das séries de romances, você vê sempre apontando e dizendo: você tem que ser feliz, com fulana de tal eu vou ser feliz, se o meu marido fosse assim eu seria feliz, e tudo gira em torno, nestes enredos destes filmes e séries, a pessoa buscando alguma forma de ser feliz. Nós, como eu disse, já vimos muitos temperamentos, e alguns, eles são mais conhecidos por ficarem mais marcados, por pessoas que levam as coisas muito a sério, que acontece alguma coisa e aquilo fica martelando no seu coração. Ao contrário, inclusive, desse tipo de pessoa, é mais difícil as coisas ficarem marcadas. São pessoas que passam por certas situações na sua vida e logo esquecem. Por isso, esse tipo de pessoas, elas procuram emoções e prazeres de uma forma superficial, momentânea, rápida, preferem caminhos mais fáceis, caminhos mais prazerosos, porque nada marca muito profundamente. Tudo é muito fluido, tudo é muito passageiro. O lema de algumas pessoas você já deve ter ouvido falar. Daqueles que não ficam marcados por algumas coisas, logo esquecem, logo superam todas as coisas. Daquele que é mais compulsivo, daquele que é mais superficial, eles têm algumas frases como, por exemplo, só se vive uma vez. Parece uma frase tão bonita, né? Aí, a vida é curta. E aí, dessa vida nada se leva mesmo. E a vida dessa pessoa acaba girando em torno dessas frases, desses pensamentos. Ela vai pensar só no agora, não vai pensar, preste atenção, nas consequências e nem no mal que as suas ações causam a ela e às outras pessoas. Mas eu sei, talvez você vai pensar assim: mas pastor, tem coisas na vida que a gente tem que aproveitar. Eu sei disso. Eu sei, você tem que aproveitar momentos para poder descansar, viajar, passear com a família, criar memórias afetivas dos seus filhos. Eu sei, eu tenho falado isso, mas como eu sei que você é inteligente
e está me entendendo, todos os que estão aqui nesta igreja, nesse momento, já me ouviram pregar sobre estas coisas, estão entendendo, mas eu não sei quanto as pessoas que estão nos assistindo pela internet, se elas realmente estão entendendo o que eu estou falando. Então eu vou repetir o que eu acabei de falar agora. Esse tipo de pessoa só vai pensar no agora, não vai pensar esse é o ponto, consequências e nem no mal que as suas ações causam nas outras pessoas. Esse é o ponto. Ou seja, o problema é o prazer que se transforma em sofrimento. Onde a luxúria ou o hedonismo podem até te matar. Podem, por exemplo, matar o seu casamento. Geralmente, esse tipo de pessoa é pego pela luxúria dos olhos. O texto bíblico que nós vamos ler, se a irmã puder me ajudar, que fala sobre a luxúria dos olhos, está em 1 João, abra sua Bíblia, 1 João capítulo 2, versículos 16 e 17. No texto de 1 João capítulo 2, versículo 16, diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra concupiscência significa forte desejo. Aquele forte desejo da carne, aquele forte desejo das coisas que você vê. E qual é o principal desejo que nós estamos falando? Luxúria, ser feliz a todo custo. Aqui eu quero destacar a concupiscência dos olhos, que significa olhar e desejar. Um exemplo que todo mundo aqui já ouviu falar de alguém. O cara é casado e vê e deseja outra mulher mais bonita. Aí esse tipo de pessoa imatura tem uma oportunidade e por conta de alguns minutos destrói a sua família, destrói os seus filhos. E aí você pode imaginar o tamanho da destruição. Sabe aquela busca compulsiva pelo prazer? Pode destruir o casamento. Não só nessa questão de luxúria, mas também na questão financeira. Você sabia que tem mais pessoas, mais casamentos sendo destruídos, muito mais, pela parte financeira do que propriamente por causa de traição e por conta de luxúria? Exemplo, a pessoa tem 10 mil no banco. Nós estamos guardando esse dinheiro porque nós queremos comprar uma casa. Nós queremos trocar o carro, estamos querendo reformar a nossa casa. E aí, o rapaz, sempre o rapaz, né? Não sei. O rapaz vê a oportunidade de comprar um PlayStation. Lembra fica na nossa cabeça, desde que a gente é pequeno, Bom Dia e Companhia, PlayStation, vamos juntos? Não vamos não. E aí fica, e ele nunca teve a oportunidade. E aí ele vê que tem eu não sei quanto custa esse negócio, vamos, por exemplo, custando aí, ele tem 10 mil do banco, o cara está fazendo por ocasião, novinho, na caixa, você paga 9 mil. Chutei alto? Chutou alto. Mas é dos bons, sabe? E aquele desejo desenfreado, aquela busca pelo prazer, ele vai e compra. Aí a mulher vai lá e fala assim: eu olhei aqui, o que aconteceu? Depois que eu casei com você, nunca mais fui feliz, e isso é a única coisa que eu posso fazer na minha. Pronto, matou o casamento. Tudo que vê quer comprar, e às vezes o prazer vem só de ostentar. Aquele tênis importado de R$ 2.800 só para dar um rolê com a galera. Sim, você vai achar que não, mas
Tem homens e mulheres casados e com filhos que às vezes, até muitos que se dizem crentes, que deixam de comprar coisas para dentro de casa e gasta com coisas supérfluas. Nós já visitamos uma vez, minha esposa e eu, pessoas, inclusive essa que nós visitamos, ela era sanguínea, ela era esse tipo de pessoa suscetível a esse tipo de cilada do diabo, e na ocasião ela não tinha o que comer dentro de casa. Mas ela tinha sapato caro, celular do último tipo, roupas caras, e a filha contou, pastor, minha mãe, a filha dela era membro da igreja, vi ela hoje inclusive, está lá com a gente lá. Ela falou, pastor, minha mãe tem dívidas altíssimas, porque ela é viciada em comprar perfumes caros. Ela tem um monte em casa. Toda vez que ela vê um novo, ela manda vir, manda comprar. Ela não... Sabe, essa irmã era viciada em comprar perfumes. Não só perfumes, mas eu acho que ela queria ser feliz. Ela batia o olho, via a concupiscência dos olhos e se eu não tiver, eu não vou ser feliz. Isso pode destruir. E a gente falou, casamentos. Depois que você casa, você deixou de ser menino e você tem que ser homem, você tem a responsabilidade. Segundo, a concupiscência da carne e a soberba da vida pode atingir a sua vida profissional, o seu trabalho. Sabe, eu já vi pessoas, inclusive da minha família, de deixar de ir trabalhar porque ficou na festa até tarde. Ficou, era domingo, ficou até às 5, 7 da manhã, entrava às 8, já não foi trabalhar. E não foi 1 ou 2 semanas, direto, tentando arrumar atestado na UPA, porque ficava nos rolezinhos. Sabe, já tem consequências de atitudes, muitas pessoas têm consequências de atitudes impensadas e não conseguem arrumar emprego. Certa vez eu vi era um meme, mas era um meme baseado em fatos reais. Um rapaz cheio de tatuagens. Sabe aquelas pessoas que fazem tatuagem e não tem mais 1 centímetro no seu corpo, que tatuou o corpo inteiro? Ele tinha piercings em todos os lugares do corpo, alargadores na orelha, que a orelha ela fica desse tamanho assim, e ele, sabe, algumas pessoas colocam umas bolas assim, embaixo da pele para fazer chifre. Serram os dentes para ficarem com dentes assim, afiados e pontudos, e aí acontece que nesse meme estava a foto desse rapaz e embaixo, ninguém quer me dar emprego por preconceito. Seria trágico, cômico se não fosse trágico. E aí a gente vem mais para a nossa realidade, tipo mãe solteira, sabe, teve filhos e agora quer ir para a balada e quer deixar as crianças com as avós, sabe, teve uma vida de decisões baseadas na luxúria, nos prazeres momentâneos, e agora não consegue mais progredir na vida. Não estuda porque acha chato, não trabalha porque cansa. Nós visitamos uma moça assim uma vez, perguntamos, por que você não faz um curso? Por que você não tenta entrar numa faculdade? Ah não, escola é muito chato. Só isso ela respondeu. Aí ficou grávida, ficou grávida 3 vezes por 3 homens diferentes. Nunca mais a vi, faz muitos anos. Mas nas festas, tá lá no 220. Sabe? No Red Bull, até de madrugada. Eu quero dizer uma outra coisa, antes que você me interprete mal. Não é errado você ir em festas, tá bom? Não estou dizendo isso. Mas você até pode ir. Se Deus for exaltado pela sua vida enquanto você estiver lá. Amém? O problema é quando o Deus destas pessoas se transforma
na soberba da vida. Nas consequências, meus irmãos, de quem vive assim, é que estas pessoas, na verdade, nunca vão ter satisfação. Vão buscar e nunca terão. Tem uma música dos Rolling Stones que o próprio Mick Jagger ele canta dizendo: eu tento, Satisfaction chama essa música, e a tradução é: eu tento buscar prazer, eu tento buscar prazer, mas eu não consigo. A tradução de Satisfaction é essa. Sendo que nós, quando chegamos na igreja, na primeira escola dominical, às vezes, pequenininho, a gente já aprende aquela musiquinha tão melhor, que é, cante comigo: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Não é verdade? Olha, meus irmãos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, os prazeres da luxúria, o hedonismo, o prazer somente pela felicidade, pelos prazeres, pode destruir o seu casamento, pode destruir a sua vida profissional e, terceiro e último, destrói a você mesmo por conta das más amizades. Tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, eu acho que essa frase vai marcar você e vai marcar as pessoas que estão nos assistindo. É uma frase bem simples, as crianças vão nos ajudar. Fale comigo. Dê tchau para a galera do mal. Vamos todos juntos? E aí você vai fazer assim. As pessoas que estão nos assistindo vão acreditar que todo mundo que está aqui vai fazer assim, ó. Vamos lá? 1, 2, 3. Dê tchau para a galera do mal. Eles fizeram, viu? É que falaram baixinho. Há algumas pessoas que são, principalmente essas pessoas, são muito influenciáveis. Já viu aquelas pessoas que têm algumas amizades e acabam fazendo certas coisas porque os amigos ficaram insistindo, porque a galera está envolvida, e aí o que você tem que fazer? Se afastar das pessoas que querem te levar para o mau caminho. A irmã Camila postou esses dias uma coisa, eu gostei muito da frase, eu ia anotar, acabei não anotando, irmão. Eu ia falar aqui na mensagem, aí acabei, mas depois você vai lá e vai dar uma olhada. A gente tem que agradecer, às vezes a mamãe é chata, né? Que fica ali cuidando da gente, não deixa a gente ter más amizades, tem aquela famosa frase: você não é todo mundo, sabe? Coisas que quando a gente é pequenininho, a gente fica chateado, porque os amigos parecem tão interessantes, mas aí depois, né, irmã Camila, a gente fala: obrigado, mãe, pelo cuidado que você teve comigo, pelos nãos que você disse para mim, obrigado, porque hoje eu sou a pessoa que sou, porque a minha mãe cuidou de mim. A minha mãe, ela me ensinou que a gente não pode deixar essas pessoas nos influenciarem. E não é só aquela que quer te levar para o boteco, ou você é casado e é aquelazinha que está querendo falar no zap com você. Não é só isso. São as rodinhas com palavrões. São as piadas sujas. Aquele grupo que está reunido depreciando, ridicularizando outras pessoas. Para algumas pessoas de certo temperamento, eles gostam de ficar conversando, fazer muitas amizades, mas a pergunta que você tem que fazer sempre é: essa conversa está exaltando a Jesus Cristo? Se Jesus estivesse aqui na terra hoje, ele estaria ali naquela rodinha. Eu vi um irmão pentecostal, e ele falou uma frase que eu achei bastante interessante, bastante engraçada, mas verdadeira. Ele diz: quando você menos espera, você vai estar na boca do leão.
peguei, captei a mensagem. E para a gente terminar essa mensagem, é óbvio, como vocês me conhecem, diz assim: o que fazer? O que eu faço, pastor? Primeiro, filtre o que você vê. Lembra que nós lemos nesse texto a concupiscência dos olhos? Os desejos, eles começam nos olhos. O desejo, eles começam naquilo que você vê. Filtre os filmes, as séries que você vê, o tipo de música que você escuta, o tipo de conversa que você está tendo no recreio, o tipo de assunto que você gosta de ouvir. O que está alimentando essa luxúria? O que está alimentando esta lascívia? O que está alimentando este hedonismo dentro de você? Os fortes desejos carnais vêm de algum lugar, não nasce assim do nada. E para querer, primeiro você tem que ver. Está lá assistindo dorama. Alguém aqui sabe o que é dorama? Com toda aquela sensualidade psicológica. Vocês não se lembram daqueles livrinhos que vendiam na banca de jornal? Sabrina, Bianca, Júlia. Poxa, irmãos, ninguém lembra disso? Ninguém? Irmão ali, que é mais experiente. Eu já passei na frente de banca de jornal, tinha aquelas livrinhos em sebo, você vai ver, não vai comprar, tá bem? Eram livros estilo romance de banca. Surgiram no Brasil nas décadas de 40 à década de 70. São conhecidos por sua narrativa envolvente e cativante, que geralmente gira em torno de histórias de amor, de relacionamentos, de romances. Esses romances geralmente têm como foco principal a relação amorosa e implicitamente sexual entre os personagens principais. E hoje não há nada de novo. Voltaram com força nos doramas. Era chamado, por exemplo, de pornografia feminina. Séries. Alguém aqui já ouviu falar, espero que não, sobre a série da Wandinha? Você sabia que a Wandinha, ela tem prazer no sofrimento dos outros? Ali, eu vi uma cena só, que eu fiquei curioso porque tem aqueles reels que tem aqui só 1 minuto, né? E aí tinha uma cena que ela é uma cena de sadismo. É um negócio horrível. Ela pega piranhas e joga na piscina e dentro da piscina as piranhas, elas como que eu não sei nem se eu posso dizer, com os rapazes que estão ali, as suas partes baixas, elas, sabe, meus irmãos, que tipo de pessoa acha isso engraçado ou passível de ser assistido? Quem ama a Deus? Sadismo é uma palavra, às vezes quando a gente fala assim, pornografia, a gente já fica, aí quando a gente fala sadismo, a gente acha, nem sei, hedonismo, tá. Mas são coisas pesadíssimas, que às vezes estão entrando na nossa casa, a gente está deixando, e é como um pecado igual a qualquer outro. Sadismo é uma palavra usada para referir a um indivíduo que sente prazer, ou sente alegria, ou satisfação, ou engraçado, no sofrimento alheio. No sadismo, a sensação de satisfação pode ocorrer basicamente de 2 formas: ao fazer alguém sofrer ou presenciar o sofrimento de outros indivíduos. Eu pergunto para você, isso é cristão? Ou pior, você acha que assistir isso é normal? Ou pior, isso te dá prazer? Reality show. Eu não vou nem perder tempo, só tem porcaria. Eu passando lá no YouTube, aí tem esses, tem um que chama de férias com o ex. Aí colocam uma pessoa e os ex-namorados, e aí vamos ver o que dá numa ilha deserta.
No Reels que eu vi era só a praia mostrando, não mostrou nada, que o meu tem controle parental. Não é só ver, mas é ouvir. Aí a pessoa escuta Ana Castela, Marília Mendonça, e para mim descobrir esses dois nomes eu tive que escrever lá, Rainha da Sofrência, e aí apareceu alguns nomes. Sabe aquela música de traição, dor de cotovelo? Irmãos, aí não há temperamento que aguente, aí não, até sai fora do nosso assunto, mas existem alguns temperamentos, existem algumas pessoas que são mais suscetíveis a isso. E o que você acha que vai acontecer? Como você está colocando, o que você acha que vai acontecer? Desculpa, se você está colocando este monte de porcaria para dentro. Ah, então pastor, eu não vou poder assistir nada? Ou vou poder só assistir a partir de agora só coisa de criança? Se precisar, vai, só coisa de criança, às vezes nem coisa de criança. Mas meus irmãos, não, calma, tem filme bom, tem série boa, a gente filtra bastante, mas às vezes a mente de certas tipo de pessoa, aqueles que são falsos crentes, ou daquele que não é salvo, esses querem ver aquilo que está proibido, aquilo que está ali sujo e escondido. E eu quero deixar para vocês, terminando, um versículo bíblico em Deuteronômio, um versículo bíblico no livro de Deuteronômio, que eu acho que você devia fazer um quadrinho, manda imprimir lá, escreve esse quadrinho e põe o quadrinho do lado da TV. O problema é que hoje, na maioria das vezes, você assiste no celular, né? Mas põe ali do lado da TV. Deuteronômio 7, capítulo 7, verso 26. Em Deuteronômio 7, 26 diz assim: sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro da tua casa. Nesse caso, tu te tornarás amaldiçoado com ela, considerando-as, pois, como coisas imundas, detestáveis, pois elas estão separadas para a destruição, com tudo o que Deus não gosta. Se você traz porcaria para dentro da sua casa, você vai estar amaldiçoando a sua casa do mesmo jeito que Deus amaldiçoou estas coisas abomináveis. Seriados que falam sobre traição, fornicação, luxúria, busca pelo prazer como sendo a única coisa que importa na vida. E aí depois a gente vê por que muitos crentes estão fracos, doentes, confusos, porque eles estão envenenando a sua mente. Para terminar, se você quiser agradar a Deus, se você quiser evoluir daquela criatura com a mente toda poluída e ruim, e diabólica e carnal, hedonista, se você quiser evoluir para alguém que ama a Deus, que serve ao Senhor, faça essas 4 coisas. Primeiro, se afaste das oportunidades de pecar. Se você sabe que alguma coisa te leva a pecar, se afasta, não vai lá, não liga isso. Segundo, não fique sozinho se isso te faz pecar. Tem muitas pessoas que pecam porque aproveitam a oportunidade de estarem sozinhos. Se você só faz aquilo quando você está sozinho, se você tem vergonha de fazer no meio de todo mundo, logo, isso não é de Deus. 3, não ande com pessoas que vão fazer coisas que você não quer mais fazer. Pastor, mas é meu parente, mas o seu Deus é mais importante. Se essas pessoas, elas têm que te respeitar. E aí você não deve mais andar com pessoas que ainda continuam fazendo aquela rodinha de escarnecedores. Pessoas que estão indo para lugares onde você sabe que não agradam a Deus. Dá tchau para a galera do mal. E 4, não assista mais coisas que vão alimentar coisas que você sabe que não agradam a Deus.
Amém? Faça esses passos. E aí você vai se ver livre desse pecado tão pesado, tão terrível, que é o hedonismo. Mas eu faço porque eu gosto. Não, você tem que fazer o que Deus gosta. E se você não tem prazer em fazer as coisas que Deus gosta, você precisa pensar que talvez você não seja salvo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós neste momento nos colocamos diante do Senhor, porque nós vimos, ó Pai, que a palavra de Deus